nome é Rita Félix Fortes, eu sou professora de literatura da UniOeste e vou falar agora um pouco sobre o romance Fogo Morto, do José Lins do Rego. Este romance faz parte do chamado romance de 30 e está ligado ao ciclo do engenho, ao ciclo da cana-de-açúcar, e que tem, dentro da obra de José Lins do Rego, tem várias obras tem vários romances que vão se ater a este mesmo tema. Eu vou falar preponderantemente sobre aspectos sociais que organizam a estrutura narrativa em Fogo Morto. Primeiramente, é uma narrativa composta de 3 partes, a primeira delas centrada no mestre Amaro, um celeiro, ou seja, fabricante de celas, de arreios, de coisas para animais, para cavalos, já decadente no momento em que o processo de industrialização vai substituindo o processo artesanal. A segunda parte se atém à história do Engenho Santa Fé, cumprindo todo o ciclo da sua fundação à sua decadência. E a terceira parte está centrada numa narrativa mais solta, que vai transitar por todos os espaços, está centrada em Vitorino Carneiro da Cunha, o Paparrabo, que é a única personagem que vai ter um processo de evolução na narrativa, mas não uma evolução voltada para o futuro e para as mudanças, mas uma evolução enquanto personagem que quer de volta um passado colonial que não tem mais sustentação. Voltando então primeiramente à primeira parte da narrativa, centrada em Mestre Amaro. A configuração espacial em Fogo Morto, ela é muito precisa. Toda a parte da narrativa, a primeira parte da narrativa, centrada na personagem Mestre Amaro, ela se passa debaixo de uma pitombeira e pela casa do Mestre Amaro, que é na beira da estrada para a Vila do Pilar. Mas é como se o Mestre Amaro tivesse não só a margem da estrada, como a margem do tempo. Por quê? Porque ele é filho de um celeiro que fora tão importante no seu momento histórico enquanto produtor de celas, que fez uma cela para o imperador. Ou seja, no século XIX, na produção artesanal, tangenciando a história do Brasil, é a ideia do auge da produção artesanal no Brasil, porque produzir cela para o imperador seria top de linha, seria como hoje, por exemplo, você produzir as melhores marcas. E o Mestre Amaro se ressente de estar sendo substituído por um tipo de mão de obra, que é a mão de obra em série da Revolução Industrial. Portanto, é um romance da decadência por excelência. Decadência por quê? Na primeira parte da narrativa, como eu estava dizendo, nós temos ainda esse celeiro acreditando na sua importância no processo produtivo. Mas ele prescreveu historicamente. Não há mais espaço para esse modelo. Então tem uma personagem extremamente ressentida, que está à margem do tempo histórico, está à margem da produção e que tem uma história familiar e uma história pessoal trágica. Então tem 3 elementos muito claros na decadência do Mestre Amaro. O primeiro dos elementos é o fato de ele não se ajustar mais ao modelo de produção. Portanto, não há mais lugar para ele enquanto profissional naquele mundo capitalista ou pelo menos pré-capitalista já em processo. Segundo, na estrutura familiar, o Mestre Amaro só tem uma filha que, por sinal, tem um certo problema emocional, é como se de alguma forma ela fosse infantilizada ou como se de alguma forma ela não se ajustasse ao mundo, e um problema pessoal, quando começa a correr na região que ele vira lobisomem. Faz parte do folclore a história de lobisomem, as histórias de mula sem cabeça. Portanto, na vida profissional, o Mestre Amaro está decadente e desajustado. Na vida pessoal, familiar, profundamente infeliz com a mulher, profundamente infeliz consigo mesmo e profundamente infeliz com a filha, que não se casou, portanto não vai dar continuidade ao sangue.
E mais, ele gostaria de ter tido um filho. Implícito a ter um filho tem a perpetuação do sangue e tem a perpetuação do nome. Na filha só há a perpetuação do sangue. Eles não tiveram um filho, eles tiveram uma filha. Filha essa que não se casa, que se torna solteirona, e naquele contexto do Brasil rural, a solteirona é sempre uma personagem ridicularizada. A gente vai encontrar isso no Gilberto Freire, que vai falar da trágica condição da solteirona em Sobrados e Mucambos. Vai encontrar isso em vários poemas do Drummond, principalmente na poesia memorialista, quando ele vai falar da trágica condição da mulher solteira. E essa mulher solteira, que já passou da idade de casar, ela é inclusive alvo de ridículo e de charivari, que é um tipo de deboche público. Ou seja, na Quinta-feira Santa, os rapazes da região vão na casa dela fazer uma barulhada, fazer uma humilhação pública que chama serrar moça velha. Portanto, a história familiar está degradada, a história profissional está degradada. E quando ele passa a ser considerado lobisomem, as pessoas da região começam a ter medo dele. Isso é extremamente trágico, porque ele, tão recolhido em si mesmo, tão cônscio de si mesmo, tão fechado, está em todos os aspectos da vida completamente desajustado. Como alternativa, ele acha que se ele ajudar os cangaceiros, seria um tipo de vingança da vida, um tipo de resgate de resistência àquela situação econômica e social. Quando o mestre Amaro se passa a dar alguma assistência ao cangaceiro, o que ele está fazendo? Ele está buscando um tipo de resistência e também um tipo de transgressão. É como se fosse uma vingança. E, em função disso, ele é preso, ele é humilhado, ele apanha, a filha enlouquece, a mulher o abandona e ele acaba se matando com a faca de cortar couro. Então, nós temos que entender o romance como o romance da decadência, no qual, na primeira parte da narrativa, o narrador não tem mais lugar no mundo como profissional, não tem estrutura familiar e está sendo completamente humilhado publicamente, já que todos o temem como se ele fosse um cangaceiro. E ao se matar com a faca de cortar couro, que é instrumento da profissão, fica muito clara a tragédia do personagem e o final de um ciclo. Neste momento, a narrativa, ele não se mata na primeira parte da narrativa. Está na história do mestre Amaro, depois há uma mudança para o Engenho Santa Fé. No Engenho Santa Fé, o leitor precisa perceber que o autor vai trabalhar com todo o ciclo. Os Zelinhos do Rego vai trabalhar com a fundação do Engenho Santa Fé, a constituição da fazenda, a solidificação e a organização da família e a decadência da família em 3 gerações. Começa a história voltando no presente, mas depois ela vai fazer um flashback e volta para o tempo da constituição do Engenho Santa Fé, quando o capitão Tomás funda o seu engenho, faz dele um engenho produtivo e um engenho respeitado na região. Vem o desenrolar da história, quando o capitão Tomás vai envelhecendo e que ele percebe que ele ainda em vida percebe que aquele modelo de engenho e aquele modelo de família e de estrutura social está em processo de mudança. Quando um seu escravo foge pela segunda vez, já havia fugido antes, e ele não consegue trazer o seu escravo de volta. Isso é uma grande humilhação e ele vai entrar em decadência. Ele morre, a mulher dele dá continuidade ao processo, vem a abolição da escravatura e, no caso do Engenho Santa Fé, os escravos vão embora porque o genro do capitão Tomás, o coronel Lula de Holanda,
é um senhor cruel de escravos, o que era muito comum no Brasil. Os escravos vão embora, portanto, o modelo de produção é monocultura do açúcar, baseado na mão de obra escrava, que não se ajustou à mão de obra assalariada e nem se ajustou à usina que vai substituir o engenho, está fadado ao processo de decadência. E a história continua, cada vez mais a família vai decaindo mais e o coronel Lula, desculpe, o coronel Lula também não teve um filho homem e só teve uma filha mulher. E ele tem um comportamento completamente neurótico em relação a essa filha. Ela é uma moça bem educada, como for a mãe dela, ela toca piano, estudara fora, mas ele tem um controle exagerado sobre a filha e uma fixação na filha. E essa filha vai também tornando-se uma solteirona. Ou seja, o ciclo econômico está se fechando porque cada vez o engenho está produzindo menos, ele torna-se alvo de invasão dos vizinhos que não o respeitam e, portanto, precisa da proteção. Ele precisa da proteção do coronel José Paulino da Fazenda Santa Rosa, que é o principal líder da região. A sua filha não se casa, portanto, ele não vai ter continuidade do sangue e não vai ter continuidade do nome, porque não vai ter um filho. E o que há de mais trágico na história, na segunda parte da narrativa do Engenho Santa Fé, é quando a Neném, a filha do coronel Lula, passa de alguma forma a se semelhar à Marta, a filha do mestre Amaro. Mas o auge da decadência do Engenho Santa Fé é quando os rapazes vêm fazer com a filha do senhor de engenho, uma coisa impensável, o mesmo tipo de deboche que fizera com a Marta, a filha do celeiro. É neste momento que Dona Amélia, a mulher do capitão Lula de Holanda e filha do capitão Tomás, portanto, assinhado engenho, conclui que morreu o Santa Fé. Nesse sentido, há uma leitura paralela que aproxima o Santa Fé da casa do mestre Amaro. No final, o cangaceiro invade a fazenda, o que já demonstra que o coronel não tem poder, e a terceira parte da narrativa é a única dissonante. O principal personagem, o Vitorino Carneiro da Cunha ou o Paparrabo, no primeiro momento da narrativa, ele é o objeto de deboche das crianças. Ele aparece como um pouco o bobo da corte, sempre é exposto a humilhações. Mas ele é a única personagem que surpreende o leitor, porque há uma coisa que ele tem uma coragem autêntica. Embora, como bobo da corte, ele é capaz de enfrentar a polícia, quando a polícia prende o mestre Amaro, ele é capaz de enfrentar o cangaceiro, quando o cangaceiro invade a casa do coronel Lula de Holanda, e ele tem um filho, este filho está na Marinha. Portanto, uma personagem que começa só como um bobo da corte é uma personagem que, de alguma forma, vai se transformando. É bem articulado no romance como o Engenho Santa Fé e o mestre Amaro terminam juntos. O dia que o mestre Amaro se mata com a faca de cortar couro, como eu já disse, o que é sintomático, ele se mata com a ferramenta da sua sobrevivência. Neste dia, as personagens que estão vindo do enterro do mestre Amaro, elas perguntam quando é que o Engenho Santa Fé vai acender as caldeiras para produzir açúcar. E aí alguém diz, não vai acender mais, ele está de fogo morto. Ou seja, estar de fogo morto é não acender as caldeiras. Não acender as caldeiras é sinal que o engenho, naquele modelo, enquanto processo produtivo, morreu. Portanto, o que se pretendeu discutir a respeito de fogo morto é um processo de decadência da aristocracia rural, baseada no modelo, primeiro, do mestre Amaro, da produção artesanal, segundo,
da casa do Coronel Lula de Holanda, da produção baseada na mão de obra escrava, este modelo entrou em decadência e ou você se adapta aos novos tempos ou você prescreve historicamente. E toda a estrutura da narrativa nas três partes do romance está baseada no modelo de fazenda do século XIX, começo do século XX, que vai prescrever com o final da chamada República Velha. E neste processo vão estar presentes os latifundiários, os ex-escravos, primeiro os escravos antes da abolição, depois os ex-escravos, os cangaceiros, e mostra como é que nesta sociedade ou você se ajusta ou você não tem mais lugar de sobrevivência.